Muito boa noite, meus irmãos, amigos. Hoje a gente vai falar sobre esperança para quem está decepcionado com política. Você está decepcionado com a política? Diga sim ou não. Sim. Eita, eu acho que é 90% aí ou mais, né? Tem alguém que não está decepcionado com a política? É muito triste, né, cara? É muito triste nosso cenário político. E nós temos então refletido nesses domingos sobre esperança, né? Vivermos com esperança. Nós já refletimos, né? Acerca, dando a introdução dessa série de mensagens. Já vimos sobre ideação suicida. Depois você pode acompanhar essa mensagem também. Vimos domingo passado sobre esperança para quem luta contra a depressão. E os próximos domingos nós veremos acerca de a esperança para a juventude. Porque quando a gente olha para a juventude, a gente fala, caso perdido já, essa geração que está chegando, e não é. Nós veremos sobre a esperança para a juventude. No dia 2, dia das eleições, nós veremos uma mensagem sobre a volta de Jesus. Talvez, por volta aí, no final da tarde, a gente já vai ter um indicativo aí de quem será o nosso presidente, e um indicativo de governador, deputados, né? Então a gente vai chegar aqui, alguns talvez vão chegar felizes, alguns talvez vão chegar tristes, porque a sua escolha lá não foi aceita, né? E aí a gente vai, juntos vamos pensar sobre a volta do Senhor Jesus, o reino milenar, como o Senhor estabeleceu. Depois nós veremos uma mensagem sobre esperança acerca da área financeira, né? Essa preocupação que a gente tem, essas tribulações, essas dificuldades. Então o Senhor proverá. Jeová Jireh, o Senhor proverá esperança nessa área também. E aí depois, por fim, nós teremos uma mensagem sobre TDAH. Você já ouviu isso? Você já ouviu crianças e até adultos que falam, eu tenho TDAH? E aí nós vamos refletir sobre isso, oferecendo uma esperança bíblica. Hoje, como eu mencionei, nós veremos acerca de política, e olha as fotos que eu escolhi aqui para nós colocarmos aqui e a gente pensar. Enquanto eu preparava a mensagem, eu fui atrás de algumas informações, estudando, olhando, revendo, e o sentimento que dá é um sentimento de nojo, é um sentimento de indignação com algumas coisas acontecendo. Por exemplo, promessas não cumpridas, interesses pessoais acima de interesses coletivos, corrupção, violência, uso do nome de Jesus e da igreja para promoção partidária, prédios de igrejas virando prédios de comitê. Eu passei numa cidade ontem, a rua estava interditada, eu já fico indignado com isso. A rua estava interditada, eu falei, quer ver que são aqueles crentes que interditaram a rua? Eu falei, mas eles estão fazendo congresso, alguma coisa? Na hora que eu vou passando na rua, eu falei, gente, mas tanto ônibus, o que está acontecendo? O que está acontecendo? Dá um pouco, eu começo a ver adesivos nas camisetas. Eu falei, não é possível que estão usando o prédio da igreja para fazer campanha para alguém lá de dentro que provavelmente pode ser um pastor da igreja. Usando o prédio da igreja para política partidária. Posições contrárias à vontade de Deus. No ano de 1994, o país tinha 21 deputados federais evangélicos. Sabe quantos deputados federais evangélicos que se dizem evangélicos que nós temos hoje? Cerca de 105 deputados federais. Temos 15 senadores que se dizem evangélicos, ou seja, eles fazem parte de 20% do Congresso. 20% do Congresso. 20% do Congresso não é cristãos, estou falando de evangélico. É mais específico ainda. E que mudança eles estão trazendo para o nosso país? O nosso país está melhorando? Nosso país está piorando no decorrer dos anos? Que esperança, que melhoras eles estão trazendo. Então a pergunta é: que posição nós devemos ter? Em quem nós devemos votar? Será que para o bem da sociedade a gente deveria de fato se organizar com algumas igrejas e falar, vamos tentar colocar fulano de tal lá dentro? Então qual é a nossa posição? Será que nós devemos se filiar a partidos políticos? Será que nós devemos colocar pastores na política? Então, como deve ser o nosso envolvimento na política? Eu não sei se você é como eu, mas já houve momentos na minha vida que eu falei, eu não quero nem saber de política. Isso aí é do diabo. Isso aí é do cão. Não quero saber não.
E aí depois a gente fala, a gente tem que se envolver, a gente tem que compreender, a gente tem que saber o que está acontecendo. E a resposta de hoje, o meu objetivo de hoje, é que o nosso envolvimento com a política deve envolver os nossos olhos, os nossos joelhos, tá? Então um pé aqui, mas é para nós lembrarmos de joelhos, mãos e boca, tá bom? Olhos, joelhos, mãos e bocas. Nós cremos como povo de Deus que todas as respostas para o ser humano viver como ele deve viver, de uma vida que agrade ao Senhor, todas as respostas estão na palavra de Deus, amém? Todas as respostas que nós precisamos para o ser humano viver e se relacionar estão na palavra do Senhor. Obviamente, a Bíblia não vai falar sobre o que é grave e agudo numa mesa de som, porque esse não é o propósito, Deus não está preocupado com isso. Mas sim, Deus está preocupado da forma como nós vivemos e da forma como nós nos relacionamos, o que nós fazemos com os nossos pensamentos, as nossas emoções, as nossas palavras. E aí sim nós cremos que Deus tem todas as respostas na palavra, e cabe a nós estudarmos a palavra e compreendermos a palavra do Senhor. Política, então, quando eu quero, em primeiro lugar, que você pense, quando você pensar em política, não pense em política partidária. Porque a política partidária, sim, ela engana, ela é corrompida. A política em si é algo bom, porque política significa a arte de se relacionar, significa a administração. Só que o termo política, quando a gente ouve, já nos causa, não quero saber. Vamos conversar sobre política? Não quero conversar sobre política. Mas a política partidária, sim, ela vai talvez enganar, ela vai se corromper. Então nós queremos pensar em termos de organização da sociedade, isso é política. A arte de se relacionar, isso é política. Então a Bíblia vai oferecer princípios para nós. Em primeiro lugar, eu quero que a gente pense nos olhos. Nós precisamos ter uma visão consciente da perspectiva bíblica com relação a esse tema. Então, em primeiro lugar, vamos ler juntos aqui? Visão consciente da perspectiva bíblica. Eu vou fazer algumas citações aqui, nós não veremos todos os textos, o nosso objetivo é que você tenha apenas um panorama, mas em primeiro lugar, Jesus fez distinção entre o que é de César e o que é de Deus. Ou seja, Jesus estabeleceu dois reinos. Jesus mostra para nós que existe algo que é de César, cabe à esfera de César, e tem coisas que cabe à esfera do reino de Deus com relação à igreja. Em segundo lugar, o poder governamental foi ordenado por Deus. Todas as autoridades foram instituídas por Deus. Quem instituiu Lula foi Deus. Quem instituiu agora o Bolsonaro foi Deus. Todas as autoridades em Romanos 13, Daniel capítulo 4, 1 Pedro capítulo 2, nos revelam que o poder governamental foi ordenado por Deus. É uma dádiva de Deus, e Deus ele manifesta a sua soberania, mesmo com alguns determinados políticos, governantes, como foi o caso de Nero, um homem perverso, cruel, que governou durante o período que a igreja estava ainda em expansão. Então Deus colocou esses governantes. Em terceiro lugar, os cidadãos devem sujeitar-se ao governo e obedecer suas leis. Deus colocou então governantes, e cabe a nós obedecermos as leis, nos submetermos. Romanos 13, 1 Pedro 2, fala que essa é a nossa função. Mas em alguns casos a gente deve desobedecer, caso algumas instruções estejam em contradição à palavra do Senhor. Que há algumas coisas que acontecem em países perseguidos, conforme nós temos orado. Vocês são proibidos de se reunir como igreja. O Senhor nos mandou nos reunir como igreja. E aí em Atos, o texto conhecido, antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Então a gente precisa ter muita sabedoria, porque às vezes a gente pode até usar aquele texto para dizer Deus ordenou isso. Não, Deus talvez não ordenou algumas coisas que eu acho que Ele ordenou. Mas tem coisas sim que Deus ordenou. Se reunir como igreja, orar, ter um espírito de servo, evangelizar, pregar o evangelho. Deus nos mandou fazer isso. Se as autoridades falam, está proibido pregar o evangelho de Jesus no Brasil a partir de tal data, nós continuaremos pregando o evangelho do Senhor Jesus. Mas nós vamos te processar, não tem problema.
Nós vamos te prender, não tem problema. Nós vamos te matar, não tem problema. Porque antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Mas de todo o resto, nós devemos obedecer. Eu fico inconformado quando eu vejo fuga da polícia. E aí, às vezes, os caras correm para a casa da mãe, né? Para se defender, se proteger na casa da mãe. E aí vem a mãe, vem a irmã, vem o tio, vem o vizinho, coitadinho dele. E aí vão lá, e aí o cara, não, tipo, tá vendo? Não tinha nada. Por que não obedeceu a ordem de parada que a polícia deu há meia hora atrás? Por que fugiu? Então nós devemos obedecer. Em quarto lugar, o Estado deve punir o mal e incentivar o bem. Tanto em Gênesis capítulo 9 como em Romanos 13, o Estado ele deve ser motivo de temor. Aqueles que fazem o mal, eles têm que ter medo do Estado. É o que a palavra de Deus diz. Então o Estado, ele deve punir o mal e incentivar o bem. O Estado vai executar a ira de Deus contra os malfeitores. O Estado deve aplicar castigo sem demora, tem que ser rápido para punir. Porque senão a criminalidade, na demora, vai acabar, um termo que a gente tem ouvido bastante aí, vai prescrever. Então não vai mais poder ser condenado por aquele crime, porque a justiça demorou tanto. Mas se a justiça é rápida, as pessoas vão pensar duas vezes se vão cometer o crime. O Estado deve fazer justiça e defender os fracos. Em quinto lugar, o Estado não deve impor religião. O Senhor Jesus não impôs religião. O Senhor Jesus disse: se alguém quiser acompanhar, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga. Então o Estado ele não deve impor religião. Nós, como povo de Deus, nós devemos garantir a liberdade religiosa. Você lembra aquele deputado que quis fazer uma lei sobre proibido adulterar a palavra de Deus? Lembra? Alguns meses atrás queria fazer uma lei lá sobre proibido adulterar a palavra de Deus. Eu falei: essa eu quero ver. Essa eu quero ver. Como que ele vai lidar com os manuscritos originais? Como que ele vai lidar com as versões que são diferentes na tradução? O que ele está falando como Bíblia? É o que está no grego? É o que está no hebraico? Qual Bíblia ele está falando que não pode ser adulterada? Essa eu quero ver. E aí, obviamente, a lei não andou, graças a Deus por isso. Mas isso envergonha o Evangelho. Isso envergonha o Evangelho. Mas nós devemos, por que ele fez aquilo? Porque um determinado movimento que tem práticas contrárias à vontade de Deus, eles queriam tirar alguns termos da Bíblia. E aí ele, no ímpeto ali de defender a Bíblia, ele falou: vamos fazer então um projeto que está proibido de adulterar a Bíblia. Nós devemos lutar pela liberdade religiosa. Tem uma versão que ela usa termos chulos, ela usa termos, inclusive palavrões. Na vez que eu vi, haviam palavrões, entre aspas, na Bíblia, naquela determinada versão. Eles falaram: a gente tem que falar um português claro, onde as pessoas vão ouvir, onde as pessoas vão entender. E nós devemos lutar pela liberdade religiosa até naqueles que são contrários a nós. Nós devemos defender então a liberdade religiosa, lutar para impedir que algum governo financie financeiramente alguma religião. Isso não pode acontecer. Nenhum governo deve colocar dinheiro que é da sociedade em determinada religião. Quando eu vejo isso acontecendo, irmãos, eu fico revoltado com isso. Revoltado, vamos pensar numa verba pública aqui para a nossa igreja que a gente está precisando para fazer tal projeto. Não tem que ter verba pública não. Se Deus colocou no nosso coração, é nós que vamos trabalhar e nós que vamos realizar e nós que vamos pagar o preço. Mas não tem que pegar verba pública para a igreja, para depois você pintar lá dizendo assim: olha que bom que nós estamos fazendo para a sociedade, e que eu ia falar que não é, né? E que na verdade talvez a igreja é muito mais beneficiada do que a própria sociedade. A gente precisa construir um prédio aqui para dar reforço para as crianças. Vamos pedir aí 1 milhão para a prefeitura para a gente construir um prédio. Não. Vamos batalhar então. Nós queremos ser culturalmente relevantes, então nós vamos construir um prédio com os nossos recursos e vamos atender gratuitamente a sociedade, porque a gente está aqui para ser sal e ser luz e não tirar recursos da sociedade. Nós não devemos então buscar ter recursos, mas devemos lutar pela liberdade, e nós não queremos que os governos eles financiem algumas religiões.
E por fim, nessas considerações aqui, em cerca dessa visão, o Evangelho verdadeiro influenciará a sociedade como um todo. Vamos ler juntos? O Evangelho verdadeiro influenciará a sociedade como um todo. Porque casamentos vão ser restaurados, criminosos vão ser restaurados, desobedientes se tornarão obedientes, infratores vão começar a obedecer a lei, e a igreja, o Evangelho, o povo de Deus vai ser uma bênção para a sociedade. Então nós precisamos pensar em política dessa forma. Qual que é a visão de Deus então para a sociedade? Em segundo lugar, quando nós pensamos em política, nós devemos ter uma intercessão constante, ou seja, nós devemos orar. E aí eu convido você a abrir a Bíblia no livro de 1 Timóteo, capítulo 2, versículo de 1 a 4. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo de 1 a 4. Primeira Timóteo capítulo 2, versículo de 1 a 4. Em primeiro lugar, recomendo que sejam feitas petições, orações, intercessões e ações de graça em favor de todos, em favor dos reis e de todos os que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida pacífica e tranquila, caracterizada por devoção e dignidade. Isso é bom e agrada a Deus nosso Salvador, cujo desejo é que todos sejam salvos e conheçam a verdade. O apóstolo Paulo, então, inspirado pelo Espírito, dirigido pelo Espírito Santo, escreve a palavra de Deus, inspirada por Deus, e nos recomenda então que nós façamos súplicas, orações, intercessões, ações de graça por todos os homens. E é interessante que ele começa o texto falando em primeiro lugar, ou seja, ele está falando, gente, isso aqui é muito importante que eu vou dizer agora. Sejam gratos, orem por todos, mas orem também por aqueles que exercem autoridade em favor dos reis, de todos que estão nos liderando, nos governando. E aí, aquilo que eu mencionei para os irmãos, o contexto em que o apóstolo Paulo escreveu essa carta, o imperador era Nero, um homem cruel, um homem perverso, um homem hostil à fé cristã, um homem que perseguia os cristãos. E o apóstolo Paulo chama a igreja e fala: vocês vão orar por quem agora? Por Nero. É mais ou menos você que é simpatizante do Lula, Deus te chamar a orar pelo Bolsonaro. Você que é simpatizante do Bolsonaro, você orar pelo Lula. Você que é simpatizante do Ciro ou de algum outro, orar pelo Lula e pelo Bolsonaro, pedindo para que Deus os abençoe, pedindo para que eles sejam quem for, que sejam governantes que vão nos liderar de uma forma boa, correta. Então Deus, através do apóstolo Paulo, chama a igreja a orar por aqueles que estavam perseguindo a igreja. Interessante que Jeremias fala, aqueles que estão exilados na Babilônia, né? Eles foram exilados, eles eram cativos, eles estavam presos na Babilônia, eles saíram de Judá, eles foram capturados, eles estão lá na Babilônia, e Deus, através de Jeremias, fala assim, orem pela paz da cidade, porque a prosperidade da cidade vai ser a prosperidade de vocês. Olha que interessante. Então, ao invés de dar repulsa, eu não quero estar aqui, eu quero estar lá na minha terra, eu quero voltar para a Judéia, eu quero voltar para Israel. Deus fala através de Jeremias: ore pela Babilônia, ore para Deus abençoar a Babilônia, porque Deus abençoando a Babilônia, vocês também serão abençoados. Depois, com o decreto de Ciro, quando ele ordenou a reconstrução do templo de Jerusalém, ele incluiu um pedido aos judeus para orar pela vida do rei e dos filhos. Então nós devemos orar pelas nossas autoridades. Eu te pergunto agora, normalmente, o que você mais faz com as autoridades? Você ora ou você reclama? O que você mais faz quando você vê as notícias nos jornais? Você reclama, murmura, xinga, ou você ora? Deus te chamou para orar, não para reclamar. Orar pelas nossas autoridades. Não concordar, irmãos, com alguma decisão é normal, mas é muito diferente de murmurar, de reclamar, de tentar prejudicar. E orar, pelo que nós podemos orar por eles?
orar para que eles sejam bons governantes, orar para eles fazerem o bem, orar para que eles sejam salvos, eles conheçam o Evangelho de Jesus. Se nós desejamos cumprir a nossa missão nesse mundo aqui, nós devemos então interceder pelas autoridades. Amém? Vamos fazer isso? Gostaria que 3 irmãos viessem aqui na frente. Um vai orar pelo próximo presidente, um vai orar pelo próximo governador e o outro vai orar pelos deputados e senadores, tá bom? Quem gostaria de vir aqui na frente e orar? 3 irmãos aí voluntários, rapidinho, pode levantar e vem aqui na frente. Nós vamos praticar esse texto agora, nós vamos clamar ao Senhor para que Deus nos abençoe. Mais 2 irmãos, mais um. Quem vem? Irmão Eli, vai orar pelo futuro presidente. Vai orar por quem, irmão? Governador, deputados e senadores. E o irmão Elias vai orar pelo próximo governador. Tá bom? Vamos começar aqui e pode passar o microfone para lá. Querido Deus, na solenidade deste momento, nós estamos, Senhor, intercedendo em favor daqueles, Senhor, que serão os nossos governantes nos próximos 4 anos. Estamos aqui, Senhor, com esta finalidade de fazer o nosso desejo de estar com aqueles que estão à frente do nosso povo, sejam bem-aventurados por Ti. Que realmente, Senhor, cada um deles já seja preparado por Ti, que o Senhor fale nos corações de cada um deles, dando-lhes sabedoria para dirigir, seja em qual cargo que eles forem exercer, mas que sejam honrados por Ti e que eles honrem toda a sua ação, todo o seu trabalho durante esses 4 anos. Que o Senhor abençoe grandemente todos aqueles que irão votar, que tenham em mente, Senhor, aquilo que realmente o Senhor quer, que o Senhor também ajude a cada um para estar depositando o seu voto da maneira mais correta possível e que realmente, Senhor, nós tenhamos 4 pessoas à frente do nosso país com capacidade extrema, mas com sabedoria vinda do Senhor para trabalhar com o povo, trabalhar com as leis, trabalhar com todo tipo de trabalho, e que eles sejam bem-sucedidos para honrar e glorificar o Teu nome santo. E quanto a nós que estamos aqui, Senhor, continuamos orando a cada um deles, não só esses 3, os quais nós vamos orar nesse momento, mas todos os outros que estarão também compondo a diretoria, a direção desse país. Muito obrigado por tudo, oramos em nome de Jesus. Amém. Pai querido, agradeço ao Senhor, pois sei que qualquer que seja eleito, independente do meu querer, vai ser sempre o Teu querer. Que o Senhor, ó Pai, assim coloque aqueles que vão nos trazer paz. Coloco diante de Ti os senadores, os deputados federais, os deputados estaduais, no Teu altar de graça. Que eles possam, ó Pai, serem eleitos não para se corromper, mas para transformarem aquilo tudo que é e está em desacordo com as leis e a sociedade, em algo que colabore com uma estrutura sólida e alicerçada nos preceitos daquilo que o Senhor tem para conosco. Independente de religião, nós pedimos e suplicamos o Teu agir, para que esses que sejam eleitos glorifiquem ao Senhor com suas vidas. Abençoa cada um em nome de Jesus. Amém. Querido Pai, nós chegamos à Tua presença, clamando, Senhor, sobre o Teu povo brasileiro, mas principalmente o povo cristão brasileiro, para que esse povo cristão, a Deus, tenha sabedoria vinda do alto, para escolher o seu candidato à presidência do nosso país.
Desperta-nos, ó Deus, dá-nos uma visão clara, sempre nos chamando a atenção, ó Deus, para que a gente não seja induzido pela simpatia que temos por esse ou aquele candidato. Que saibamos, ó Deus, com a tua sabedoria, escolher um presidente que possa realmente nos atender. Rogamos a Deus também para que o Senhor prepare esse novo presidente para que seja uma pessoa voltada a Ti, ó Deus. Nós temos grande preocupação, temos medo do comunismo, nós conhecemos ele, temos visto de tão perto o mal que esse povo tem feito. Por isso nós rogamos a Deus, dá, Senhor, a cada um de nós um presidente que nos dê a livre e espontânea vontade de honrar o Teu nome sem nenhuma limitação. Louvo a Deus porque o Senhor já tem preparado. Tenha esperança, ó Deus, que tudo está em Suas mãos. Por isso oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Muito obrigado, meus irmãos. Muito obrigado. Deus abençoe. Então nós devemos ter uma intercessão constante, independente daqueles que vão assumir cargos de liderança, nós devemos constantemente orar por eles. Em terceiro lugar, como que deve ser o nosso envolvimento com a política? Através de engajamento cultural e missional. E aí eu gostaria que você fosse para o livro de Neemias, lá no Antigo Testamento, Neemias, capítulo 5. Se você achar Crônicas, Reis, continue em direção ao novo, daqui a pouco Neemias vai aparecer. Neemias capítulo 5, nós veremos do versículo 14 até o versículo 19. Mas antes de nós lermos, as leis elas são estabelecidas por aquelas pessoas que lá estão. E aqui eu gostaria, nessa parte aqui da mensagem, de talvez falar um pouquinho mais diretamente para aqueles irmãos e irmãs que talvez tenham o desejo, de se envolver na política. Quais seriam as orientações para isso? Porque eu creio que nós devemos ter um engajamento cultural. Mas eu não creio que pastor deve se envolver na política, porque pastor foi chamado para pastorear. Eu tenho por mim, o cara que se apresenta como pastor, candidato, fulano de tal, não tem meu voto, porque já começa a estar no lugar errado. Se você é pastor, vai pastorear. Para de usar o termo pastor para tentar ganhar votos. Ou se quer se envolver na política, deixa a igreja. Deixa que o outro, com mais tempo, vai conseguir estar pastoreando. Então, o fato é que eu creio que os crentes eles devem se envolver na política, porque se nós deixarmos esse ambiente livre para que o padrão de Satanás seja estabelecido, ele vai ser estabelecido. Nós precisamos então ter pessoas com convicção, com fé, não para implementar o cristianismo, mas para implementar um padrão moral que é o bem para a sociedade. Então, cristãos também devem se envolver na política. Os cristãos eles devem buscar influenciar o governo, ser firme, na questão da excelência moral com relação aos ensinos da palavra, mas fazer tudo isso sem ira, sem ódio, mas fazer de forma cativante, de forma amorosa, inteligente, sociável, amável. A influência cristã ela é a bússola moral para a sociedade. Então nós devemos nos envolver, nós devemos ser cristãos se envolvendo lá, mas não usar a igreja para isso. Mas nós devemos ser cristãos se envolvendo na política. Neemias ele vai dar aqui para nós 4 princípios. Para você que deseja se envolver na política, ou esses princípios aqui, você pode usar até como critério para você votar naqueles que são crentes ou não. Peraí, eu vou examinar segundo o crivo de Neemias. Quero ver se esse cara aqui é bom igual Neemias. Olha o que diz em Neemias, capítulo 5, versículo 14 e o início do versículo 15. Durante os 12 anos em que fui governador de Judá, do 20º ano ao 32º ano do reinado do rei Artaxerxes, nem eu, nem meus oficiais cobramos o tributo de alimentação ao qual tínhamos o quê? Direito. Os governantes anteriores, no entanto, haviam colocado cargas pesadas sobre o povo.
O que Neemias nos orienta em primeiro lugar aqui, com relação ao envolvimento na política? Em primeiro lugar renuncie privilégios. Neemias, durante o seu governo, ele abriu mão do direito que ele tinha de cobrar um tributo ali para a sua alimentação. Então a primeira coisa que é dita acerca de Neemias enquanto governador é que ele não comia a comida destinada ao governador, diferente dos anteriores. A opressão do povo vinha por parte dos líderes, a opressão do povo vinha por parte daqueles que deveriam ser exemplo. Eles permitiam que pessoas abaixo deles também oprimissem o povo, os seus auxiliares também oprimiam o povo. E durante 12 anos Neemias não comeu a comida que era destinada ao governador. Ele poderia fazer, era direito, mas ele renunciou a privilégios. Eu tenho a minha admiração com inúmeros deputados, senadores que abrem mão de direitos. Eles abrem mão das regalias que são oferecidas a eles. Isso é triste de ver num país durante a pandemia, a gente passando, de vez em quando vir em pauta assuntos, para reajustar em 18%, reajustar em tantos por cento, trazer mais benefício. Enquanto estava todo mundo abrindo mão, eles estavam pensando em reter mais. Eu tenho a minha admiração com aqueles que abrem mão e prestam contas disso. Abrem mão de ter um carro, ando de Uber, abrem mão de ter tantos assessores, tenho só 2, abrem mão de telefone, abrir mão de terno, abrir mão de casa, porque eu já tenho casa em Brasília, não preciso ter uma outra. Abrindo mão, renunciando privilégios. Em segundo lugar, a segunda dica que Neemias nos dá é reverencie a Deus. No final do versículo 15, ele diz o seguinte: por que ele abriu mão, Os governadores anteriores, no entanto, haviam colocado cargas pesadas sobre o povo, exigiam uma porção de alimento e de vinho, além de 40 peças de prata. Até mesmo os oficiais deles se aproveitavam do povo. Aí olha o que ele diz no final do versículo: mas por temor a Deus, eu não agi dessa maneira. Por temer a Deus, eu não exigi aquilo que era legal, porque eu vi que era imoral. Por temer a Deus. Neemias não temia o rei da Pérsia. Neemias não temia os inimigos, que em algum momento anterior do livro de Neemias, eles estão reconstruindo o muro com o tijolo, com a argamassa, com o cimento em uma mão, com a colher de pedreiro numa mão e com a outra com a espada. Tamanho era o perigo. Ele não temia os inimigos, ele não temia o rei da Pérsia, ele temia a Deus, ele não temia os oficiais, ele não temia os nobres, ele não temia os desafios da obra. Ele temia Deus e ele tinha coragem de confrontar aquilo que estava errado. Hernandes Dias Lopes dá a seguinte frase: o valor que atribuímos ao veredito dos céus nos impede de fazer coisas que outros fazem com naturalidade. O veredito que nós vamos receber do céu nos impede de fazer algo que os outros fazem com naturalidade. Nosso pecado é por falta de temor a Deus. Nosso pecado é por não temer a Deus. Lembra de Daniel? Daniel, com a morte de Belsazar, Dário, o medo tomou a liderança da Babilônia e, instigado pelos invejosos ali contra Daniel, porque ele havia se destacado muito e Daniel era íntegro, eles não acharam nenhuma falha em Daniel. Eles falaram: o único jeito de a gente pegar esse cabra aqui é na adoração dele a Deus. E chegaram para o rei Dário e falou: rei Dário, faz um decreto aí, que a adoração deve ser só a ti, tá? Não deve adorar mais ninguém, porque tu é o cara. Faz um decreto aí. E aí ele fez o decreto. E o decreto dos medos e persas não poderia ser revogado. E aí, quando Daniel soube, a Bíblia diz lá em Daniel 6, depois se você quiser ler esse texto em casa, em Daniel 6, assim que Daniel soube do decreto, e essa adoração exclusiva a Dário, que deveria ser por 30 dias, assim que Daniel soube do decreto, diz que ele foi para casa, para o seu quarto, no andar de cima, para a janela que dava para Jerusalém, ou seja, a cidade poderia ver. Ele foi para a janela que dava para Jerusalém, e ali ele fez o que ele costumava fazer. O texto diz: 3 vezes por dia ele se ajoelhava
e ele orava agradecendo a Deus. Daniel manteve seu compromisso de temer a Deus, mesmo correndo risco de vida. Ele manteve a devoção a Deus. Em capítulo 6, versículo 10, fez o que costumava fazer. O rei, quando soube daquela situação, que era alguém que ele amava, Daniel, mas ele havia feito decreto, não poderia voltar atrás, o rei diz acerca de Daniel: o Deus que você serve continuamente. E aí no versículo 16 o rei novamente diz: será que o Deus, Daniel, será que o Deus que você serve continuamente, Daniel, tu não para de adorar, Daniel, tu tem temor de Deus, Daniel? E ele amava Daniel, o rei Dário amava Daniel, e ele fala: Daniel, será que o Deus que você continua a adorar continuamente, ele é capaz de te livrar dessa situação? Então, se você deseja se envolver com político, ou se você tem um político que se diz crente, veja se ele tem temor de Deus, veja se ele reverencia a Deus. Em terceiro lugar, dedique-se ao trabalho. Versículo 16: dediquei-me ao trabalho no muro e não adquiri terras. Exigi que todos os meus servos também trabalhassem no muro. Quem trabalhou no muro? Neemias. A gente voltou lá para Neemias, ok? Nós voltamos lá para Neemias 5. Neemias, ele trabalhou no muro e ele exigiu que quem estava trabalhando com ele também trabalhasse no muro. Ele se dedicou ao trabalho. Neemias estava no palácio, no capítulo 1, ele estava lá no palácio, ele estava orando. Ele chega para o rei e fala: rei, eu posso me ausentar por um tempo, eu posso ir lá para Jerusalém. E aí o rei pergunta para ele: quando você vai voltar? Por que o rei perguntou isso? Quando que ele vai voltar? Porque Daniel é um excelente funcionário. O rei não queria ficar longe de Daniel. Vai, Daniel, mas volta logo. Neemias, obrigado. Está prestando atenção, né? tá ligado. Neemias, ele voltaria porque ele era um excelente funcionário, trabalhador, trabalhava com excelência, trabalhava para o rei, homem de confiança. Sai do palácio, sai da corte, e agora ele está no canteiro de obra. Ele carregava taças de vinho, agora ele está carregando bloco, está carregando argamassa. Neemias era um homem trabalhador, ele não vivia às custas do povo, mas ele liderava, ele estava junto, ele ajudava, ele trabalhava com o povo, e ele fazia a sua equipe trabalhar. Quer trabalhar comigo? Vai ter que trabalhar. Vou arrancar o teu couro. Irmãos, na política hoje, que tristeza, que tristeza, quando você vê pessoas que a vida inteira delas foi ser o quê? Político. Hoje eu já olho e quero saber o que esse cara produziu antes de entrar na política. O que ele fez? O que ele produziu? Qual é a empresa que ele dirigiu? Qual a ação social que ele estava envolvido? O que ele fez antes de entrar para a política? Né? E depois que ele está na política, o que ele está produzindo? Eu olho para os políticos e falo: se esse cara sair da política, ele consegue sobreviver? Ou ele precisa da política para viver? Ele precisa desses benefícios? Ou essa pessoa aqui, ele é um produtivo ou ele é um improdutivo? Esse cara aqui, o que ele fez? O que ele tem feito? O que ele está deixando de bom para a sociedade? Nós, quando olhamos para Neemias, nós vemos que ele era alguém que se envolvia com a sociedade, era alguém que trabalhava, era alguém que se dedicava ao trabalho, era um trabalhador. E em quarto lugar, Neemias desenvolvia generosidade. Olha o versículo 17, ele não aceitava, ele renunciou ao privilégio, sim, lá no início, mas olha o 17 e 18 agora, o que ele faz? Não pedi nada, embora 150 judeus e oficiais comessem com frequência a minha mesa. Quantos que iam comer lá na casa dele? 150 pessoas. 150 com frequência, 150 judeus oficiais comiam a minha mesa, além de todos os visitantes de outras terras. Os suprimentos pelos quais eu pagava todos os dias eram um boi, 6 das melhores ovelhas e muitas aves. Além disso, a cada 10 dias precisávamos de uma grande quantidade de vinhos de todo tipo. E, no entanto, não cobrei o tributo de alimentação a que o governador tinha direito, pois o trabalho que o povo realizava já representava uma carga
pesado. O que Neemias fez? Desenvolveu generosidade. Ele ajudava as pessoas. Ele ajudava as pessoas. Pelo que parece, Neemias era alguém rico aqui, porque ele tinha várias posses, mas o fato é que ele tinha um coração generoso. Ele abria a porta da sua casa, ele não sobrecarregava o povo. Neemias colocou a mão no bolso, e o segredo contra a ganância é a generosidade. E como é triste você ver pessoas entrando na política e de repente eles o quê? Enriquecem. E de repente os familiares estão juntos. E aí todo mundo vai enriquecendo. Que espírito altruísta é esse? Que desejo de ajudar é esse? Por isso que amo a política. Eu tenho a minha admiração àqueles que abrem mão, não usam até mesmo do fundo eleitoral. Tenho a minha admiração àqueles que usam até os seus recursos para ajudar outros. Esses têm a minha admiração. Olha, esse cara aí talvez está com uma motivação boa para estar na política. E por fim, o que nós devemos fazer? O nosso envolvimento deve ser com proclamação corajosa e amorosa. Vamos ler juntos? Proclamação amorosa e corajosa. Troquei, né? 1 Pedro capítulo 2, versículo 9 e 10. Pedro 2, 9 e 10. Pedro capítulo 2, versículo 9 e 10. Vocês, porém, são povo escolhido, reino de sacerdotes, nação santa, propriedade exclusiva de Deus. Assim vocês podem mostrar para as pessoas como é admirável aquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes vocês não tinham identidade como povo, agora são povo de Deus. Antes não haviam recebido misericórdia, agora receberam misericórdia de Deus. O nosso envolvimento com a política deve ser através de uma proclamação corajosa e amorosa. Irmãos, nós como igreja, nós não estamos aqui para eleger político. Nós estamos aqui para anunciar o Evangelho. Anunciar que nós fomos criados por Deus, para a glória de Deus, e viver em comunhão com Deus. Anunciar que o pecado entrou no mundo e a razão dos nossos problemas, das nossas dificuldades. O maior problema do ser humano não é social, o maior problema do ser humano não é educação, não é a saúde, não é a segurança. O maior problema do ser humano é o seu relacionamento com Deus, que foi quebrado por causa do pecado. E o relacionamento com Deus sendo quebrado afeta todos os outros relacionamentos. Afeta a si mesmo, o ser humano vai morrer, afeta a natureza geme, precisa de um Redentor, e nós estamos aqui então para anunciar que o ser humano foi criado para Deus, mas ele vive para si mesmo, e só Jesus pode então nos libertar de nós mesmos, e nos fazer voltar a uma comunhão plena com o Senhor, porque o Senhor Jesus fez o que nós não podemos fazer. Jesus viveu de uma forma moralmente correta, perfeita, e Jesus ofereceu um sacrifício que eu e você, nós não poderíamos oferecer. Jesus ofereceu um sacrifício aceitável a Deus. Nós não temos como oferecer algo aceitável a Deus, mas por meio de Jesus então, por meio da sua morte, por meio da sua ressurreição, toda aquela pessoa que reconhecer que é pecador, reconhecer que Jesus é perfeito e que realizou uma obra perfeita e confiar em Cristo, toda pessoa então será salva. E essa mensagem nós anunciaremos em nome de Jesus e para a glória dele, com perseguição ou sem perseguição, independente daqueles que vão nos liderar, independente das leis que serão tomadas no nosso país. A nossa missão, ela tem que ser cumprida. Nós somos soldados do exército de Deus, e a igreja que mais cresce, a igreja parece que mais saudável são aqueles que estão debaixo de perseguição, porque quando eles falam eu quero Jesus, eles sabem que ele pode ser torturado por ele dizer isso. Aquele que diz eu quero ir para as águas, eu quero ser batizado,
Eu quero dizer para o mundo que eu sou de Jesus, eu tenho um novo Senhor. Ele sabe que ele pode perder a família, perder amigos, perder emprego. Não é essa palhaçada que a gente vê hoje, onde muitos dizem eu sou cristão e falam a palavra, são batizados, escândalos de corrupção estão em torno. Não é esse evangelho que o Senhor Jesus nos deixou. A missão então nós devemos cumprir, nós devemos anunciar. Como que deve ser o nosso envolvimento com a política? Nós devemos nos envolver através de olhos, ter uma visão consciente, através de joelhos, uma intercessão constante, através de mãos, um engajamento cultural e missional, e através dos nossos lábios, da nossa boca, uma pregação corajosa e amorosa do Senhor Jesus. Amém? Tudo isso aqui a gente vai conseguir fazer, seja Bolsonaro ou seja Lula. Tudo isso aqui vai permanecer. Em nome de Jesus. Nós faremos isso para a glória de Deus. Pode ser que um ou outro seja mais fácil ou mais difícil, mas nós não seremos impedidos, porque nós não dependemos deles. Eles não são o nosso Deus. Nós adoramos ao único Deus e nós prestamos contas a esse único Deus que é Jesus Cristo, que está sentado ao trono. Amém? Não coloque a sua esperança em homem, não coloque a sua esperança numa candidata. A sua esperança tem que estar em Jesus. Vamos orar? Pai, obrigado, Senhor, muito obrigado, porque nós podemos ter uma visão da política à luz da sua palavra. Muito obrigado porque nós podemos e nós devemos orar pelas nossas autoridades. Obrigado porque nós podemos e nós devemos nos envolver na sociedade. Obrigado pelo exemplo de Neemias, que renunciou a privilégios, reverenciava o Senhor, se dedicava ao trabalho e desenvolvia generosidade. Eu peço por aqueles irmãos que desejam se envolver com política, que eles tenham o mesmo exemplo de Neemias, e que eles também, esses critérios aqui, possam nos ajudar a escolher quem serão as pessoas que nós vamos digitar na urna. Obrigado, Senhor, porque nós podemos proclamar corajosamente e amorosamente que Jesus é Deus, que Jesus reina e que Jesus voltará. Muito obrigado por isso, é no nome de Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador, que nós clamamos pelas eleições no nosso país. Que essa polarização, Senhor, essa agressividade em palavras, em acusações, ela seja atenuada em nome de Jesus. Ó Pai, esteja trazendo sabedoria a cada pessoa, que o projeto de governo que vai ser escolhido pela população, pela maioria, seja um projeto de governo que traga melhorias para a sociedade como um todo, Senhor. Em nome de Jesus nós clamamos. Amém.